em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu quero ler alguns versículos com vocês a partir do versículo de número 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, nesta ocasião aqui com Silas. Nós temos um pouquinho antes aqui que Paulo, ele desejava muito entrar na Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu que eles ali entrassem. Então se virou para o lado da Mísia, mas também o Espírito do Senhor não permitiu que entrassem na Mísia, e então foram dessa forma sendo conduzidos até Trode, onde ali Paulo teve uma visão na noite que um jovem da Macedônia, um varão da Macedônia, lhe rogava dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, mais do que depressa, tomou essa direção, então atravessa para o outro lado e vai para a Macedônia e chega na primeira cidade ali, que era Filipos, tá bom? A primeira cidade desta parte da Macedônia, e era uma colônia, e ali eles procuravam então lugar para a oração, até que se chegaram aí perto de algumas mulheres, pregaram a palavra de Deus, e ali elas ouviram, e de repente Lídia, esta que servia a Deus, ouviu a pregação, e o Senhor abriu o seu coração, e ela creu naquilo que Paulo e Silas pregava, ou seja, recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador, a primeira pessoa a se converter daquele lado pela pregação da palavra de Cristo. Seguindo então, ali ela foi batizada, tanto ela quanto a sua casa, e acolhe ali os discípulos do Senhor, Paulo e a sua comitiva. E Paulo, com os irmãos, continuaram buscando lugar para a oração. E é nessa passagem aqui que nós temos uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual dava grande lucro para os seus senhores naquela cidade. E esta, então, seguindo Paulo e os irmãos que com ele estavam, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isto por muitos dias, o que Paulo ficou incomodado. E em um determinado momento se volta para esta jovem e expulsa o demônio que estava nela, dizendo: em o nome do Senhor Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu o espírito. E aí, então, vendo os seus senhores que a esperança do lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Coisa terrível. Aqueles homens se aproveitavam daquela mulher, daquela jovem, que era uma jovem escrava dos demônios, para se utilizar dela para as adivinhações, e aquilo trazia lucro, trazia dinheiro para eles, de modo que eles não se preocupavam na situação daquela jovem. Não interessava o que os demônios, os espíritos faziam àquela pessoa.
aquela jovem, a perturbação que trazia na alma daquela jovem. O importante para eles era o dinheiro que eles ganhavam por meio disto. Mas ali, aquela jovem foi alcançada pela graça de Deus, foi também liberta pelo poder do evangelho, e aquele espírito teve que sair daquela jovem, fazendo com que se tornasse agora uma jovem normal, sem poder adivinhar mais nada, e consequentemente não dá mais lucro para ninguém. Nós estamos na face dessa terra, não é para ficar servindo ao pecado, não é para estar servindo a demônios, a espíritos. Nós estamos na terra aqui e Deus tem nos dado vida e vida com abundância. É para servir ao Senhor dos Senhores. Nós temos um Senhor mais excelente. Nós temos um Senhor amoroso, misericordioso, que nos ama verdadeiramente. E o que importa bem para nós é a paz que existe na nossa alma, pela presença do Espírito de Deus. Então, perceba que o homem, ou ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus, ou ele é habitado por outros espíritos. Espíritos que vão escravizar, que vão aí chicotear, que vão aí cobrar o preço que ele faz, ou que ele faz através da vida dessas pessoas. Mas Jesus, ele tem algo para dar que é de graça. E é amor, é paz, é tranquilidade, viu? É o que o Senhor tem. E naquela ocasião em que Paulo, ele então determinou que os espíritos saíssem daquela jovem, e a jovem agora passa a segui-los, não mais aqueles. E qual que é o resultado para Paulo e Silas? Prisão. Foram levados diante dos magistrados, eles foram chicoteados, eles foram maltratados e lançados num cárcere, e não era qualquer cárcere, os lançou num cárcere interior, lhes assegurou os pés no tronco. Olha que coisa terrível. Agora, do texto que nós lemos, esses homens, todos eles machucados, e numa situação terrível, e perto da meia-noite, murmuravam, questionavam a Deus, blasfemavam de Deus, passava pelo coração deles algum tipo de incredulidade, pela obra que eles estavam fazendo, as almas principais, 2 almas que foram salvas, e toda a casa dessas pessoas que viram o agir de Deus e o trabalhar de Deus. Eles haviam sido levados até ali pela direção do Espírito Santo de Deus. E o que isso resulta? Resulta aí num julgamento, resulta aí num ser chicoteado. Pensa bem, ser levado a um cárcere, estar com os pés e as mãos no tronco. O sofrimento, a angústia, a dor que isso causou, tudo por conta da obra de Deus ser realizada. Mas isso vai abater o coração desses homens? De forma nenhuma. Não traz abatimento. Ao contrário, eles estão cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da graça de Deus e o desejo do coração, não obstante aí todas as dificuldades pelas quais estão passando. O desejo é louvar ao Senhor, é adorar a Deus, é servir a Deus com o seu cântico, com a sua oração, perto da meia-noite. O momento mais crítico, o ápice do sofrimento, eles estão orando e cantando ao Senhor. E o detalhe, né? Todos os presos que ali estavam, escutavam aqueles homens adorar e orar. Que situação que é esta? Nós estamos aqui presos, estamos aqui condenados, esperando a morte, e esses homens estão cantando e estão orando. E os presos estão ali observando aquela situação. Quem tem o Espírito Santo de Deus está sempre dando um bom testemunho da graça e da misericórdia do Senhor. Não importa se está na bonança, não importa se está livre, não importa se está no meio da aflição, no meio da dor, do sofrimento, perseguição.
o que está em nós é sempre mais forte e poderoso do que está pro lado de fora. A graça que existia na vida desses homens os levavam então à adoração, ao louvor. É disso que nós estamos precisando, é disso que eu estou precisando. Pedir ao Senhor que me encha da sua graça, do seu poder maravilhoso e que me conduza, que me leve à adoração, que me leve a mais oração, que me leve mais à presença do Senhor, que a minha alma esteja inteiramente na presença do Deus Todo-Poderoso para glorificar e engrandecer o seu nome. Esta vida aqui terrena, nós já estamos mortos para eles. Para isso tudo já estou morto para o mundo, estou crucificado com Cristo e vivo. E a vida que vivo agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que morreu e se entregou por mim, disse Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. E é isso que nós também vivemos hoje e devemos viver. Para o mundo morremos e vivemos para Deus. Vivemos para o Senhor, vivemos para buscar a presença de Deus. E aí Paulo e Silas adorando, louvando, buscando a face do Senhor naquela noite, porque presos ali no cárcere interior e a cadeia ali nos pés, eles no tronco, literalmente no tronco. E ali naquele lugar, o que se podia fazer? O que nós podemos fazer? Nós podemos orar, nós podemos cantar. Aí que está a diferença do adorador, do verdadeiro adorador. Podem tirar a liberdade, mas não podem tirar aquilo que está dentro de nós. Pode até fazer com que nós passemos por sofrimentos nessa terra, mas não podem tirar aquilo que é mais precioso que está dentro de nós, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos escolheu para si. E quem é que vai arrancar isto de nós? Por todas estas experiências aqui, é que Paulo, ele, nas suas cartas, ele se expressa aqui, por exemplo, no capítulo, vamos ver se eu acho aqui, para a gente ler com vocês, no capítulo de número 8, por exemplo, que ele diz no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a morte, ou a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Nós estamos indo para isto mesmo, assim como Cristo, ele foi à cruz por nós. Olha, a sua jornada, o fim do seu ministério era a cruz. Também como uma ovelha indo para o matadouro. Esta foi a situação de Jesus. E Jesus fez isso por quê? Por causa dos seus pecados? Não, Jesus não tinha pecado. Jesus ele fez isso por causa de mim, por causa de ti. Foi por nós que ele fez isso, morrendo em nosso lugar. E hoje, o que nós passamos é alguma coisa perto do que Jesus passou por nós, ao ponto de querer desistir, ao ponto de querer abandonar a fé. Não, ministério não se abandona, a fé não se abandona, não se lança fora. A única coisa que a gente lança fora é o que nós recebemos da terra, é o que nós recebemos de tradição humana. Isso nós jogamos fora, porque é humano. Agora, o que nós temos de Deus, não fomos nós que adquirimos, foi Ele que nos deu, foi Ele que colocou dentro de nós, e disso a gente não lança fora. Não tem como, irmãos, não tem como se dispor disso, de forma alguma. Deus colocou dentro de nós, e nada pode tirar isso de nós. Então, Paulo continua dizendo, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir,
nem altura, nem profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não vai, nada pode tirar. E aqui está a prova, Paulo está nesta situação aqui, mas está louvando e glorificando o nome do Senhor. E os presos estão observando. Deixa eu fazer uma aplicação desse texto nessa manhã com vocês. Enquanto você serve a Deus, na condição que Ele tem te dado, tem muitas pessoas que estão te observando. Tem muitas pessoas olhando para você, olhando para o teu testemunho. E daí? Você está orando? Você está cantando? Ou as pessoas estão olhando para você e vendo você murmurar? E vendo você questionar, ver você reclamar? Que tipo de testemunho que é este? Não faça isto. Deixe as pessoas enxergarem você mudança de vida, propósito firme. E que eles possam realmente chegar à conclusão. Este ou esta realmente tem passado por uma mudança radical na vida. Que apesar de tudo que está passando, em tempos atrás, então ela teria abandonado, mas agora permanece. Ou seja, eles vão enxergar em nós a transformação que a palavra de Deus opera, que a palavra de Deus ela faz. Meus amados irmãos, os presos observando isso, imagine você a cena. Imagine você a cena. Nada de novo acontecia naquele cárcere. Alguns ali estavam presos há quanto tempo? Há quanto tempo naquela condição miserável ali? E agora chegam 2 homens naquele cárcere. 2 homens que vão fazer a diferença. Aleluia. Ah, irmãos, o verdadeiro adorador, onde ele chega, ele muda, ele transforma tudo. É diferente. O adorador é diferente. Eu quero saber se essa palavra está chegando aí para um adorador. Você que está me ouvindo nesta manhã, fale no teu coração aí, eu sou um adorador. O adorador, onde chega, alguma coisa diferente vai acontecer. Ele não entra na conversa dos outros, são os outros que começam a mudar de atitude. Imagine a cena dentro de um cárcere, os presos observando aquilo, nós nunca vimos isto. Todos os presos que chegam aqui é para reclamar, é para lamentar, é para ficar chorando, é para ficar com medo da morte, é para ficar com medo do dia de amanhã, a cada noite que chega esperando o dia amanhecer, e qual que é o destino? É a morte, e ali é onde reina o medo, o pavor, reina naquele lugar. Prisão é lugar de apavoramento, de tristeza, de angústia, de sofrimento, mas não para 2 homens cheios do Espírito Santo, não para 2 homens que contam com a presença de Deus. Esse mundo onde nós estamos pode ser o que for para as pessoas, mas para aquele que tem a presença de Deus na vida é diferente. Porque não é o ambiente que nos muda, que nos molda, mas sim é a presença de Deus que faz a diferença em nós e passa para aquilo que está do nosso lado. Você tem feito a diferença? Ou você está se nivelando com as pessoas dessa terra? Você está se nivelando com alguns que dizem ser cristão e falam que é cristão, mas vive uma vida miserável, às vezes parecida do ímpio. Esses homens estavam aqui, imagine a cena, todos aqueles presos, observando aqueles 2 ali, que cena, cantando, adorando, louvando, orando, e eles todos ali. Qual outra coisa que eles tinham para fazer? O que aqueles outros presos tinham para fazer, se não ficar olhando para Paulo e Silas? E os olhos fitos daqueles homens, perto da meia-noite, e eles olhando, e ali por certo estavam gostando daquele culto, e o culto que se formou ali estava alegrando a alma daqueles presos, estava trazendo alívio para o sofrimento, estava trazendo alívio para aquela angústia e para aquela dor daqueles homens, e eles ali observando. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos.
Imagine a cena, meus amados irmãos. Naquele lugar de angústia e tristeza, como eu já disse, e agora, olhando para Paulo e Silas, participando daquele culto, aproveitando aquela oportunidade de adoração, e de repente um terremoto terrível. Aquele terremoto que abala os alicerces do cárcere. E olha o que acontece com as prisões, olha o que acontece com as portas se abrem, as cadeias caem das mãos, dos pés. Por si só, a presença de Deus naquele lugar, a presença de Deus naquele ambiente é transformador, é algo extraordinário. Eu quero dizer para ti o seguinte: é isto que acontece no mundo espiritual. Os teus olhos podem não estar vendo, mas quando você adora, quando você serve a Deus com sinceridade, onde você está, tem cadeias caindo, tem pessoas sendo libertas, tem algo acontecendo na vida das pessoas. Dê um bom testemunho, viva uma vida cristã, íntegra, reta diante de Deus, pois algo está acontecendo no mundo espiritual. O inferno está apavorado com você, os demônios estão apavorados com você, porque eles precisam sair do ambiente onde você está. Essa pressão que você sente muitas das vezes são os demônios que estão revoltados e têm que sair. Eles têm que sair porque eles não suportam a presença do Deus Todo-Poderoso na tua vida. A tua luz incomoda as pessoas, incomoda os demônios, o mundo espiritual. De repente você não veja isso. Você vai sentir como uma pressão, como Paulo e Silas agora estão num cárcere. Mas por causa do quê? Por causa de almas que foram transformadas, de almas que foram libertas, de almas que foram tiradas das garras de Satanás. E por esta causa, a revolta do inferno, eles acabam lá no cárcere, mas não tem problema. Eu posso ir para onde for, estar onde estiver, eu estou com Deus. O Senhor está comigo, o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. E naquele momento, então, as cadeias, as correntes, tudo cai das mãos, e o carcereiro, quando acorda, ele observa as portas estão abertas. E ele agora chega à conclusão que os presos foram embora, fugiram todos. Não, estavam todos ali. E quando ele se põe a se matar, Paulo grita: estamos todos aqui. Não faça tal coisa. Nós todos estamos aqui. Ninguém foi embora. Ninguém saiu. Pode ter caído correntes e cadeias ali física, mas todos estavam na presença de Deus. Quem disse que eles queriam sair dali? Quem disse que queria sair daquele ambiente de louvor e de adoração? O ambiente de louvor e o ambiente de adoração, ele transforma, ele muda. É isso que a presença de Deus ela faz. Como que nós estamos vivendo tanto o mundo natural nesses últimos tempos? Esquecemos-nos do sobrenatural. Esquecemos-nos de que o nosso Deus continua sendo o mesmo de ontem, será amanhã e eternamente. Ele não mudou. A palavra de Deus não mudou. Não mudou e nem vai mudar. Pode passar céus e terra, mas esta palavra não vai passar. O Senhor continua o mesmo. Somos nós que muitas das vezes estamos aí tendo como referencial aquilo que é físico. Vamos mudar o referencial. O referencial sempre deve ser Cristo Jesus, nosso Senhor. Viver uma vida de oração, uma vida de adoração, servindo ao Senhor com alegria. Aqui é a diferença. Aqui que faz a diferença. A tua atitude, a tua postura, você diante de Deus com integridade, com sinceridade, em verdade. Isto aqui vai transformar. Isto aqui vai mudar. É esta a mensagem que Deus tem para os nossos corações nesta manhã de sexta-feira. E nós vamos adentrar o final de semana meditando na palavra de Deus. Que Deus continue abençoando cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.